valendo. Marquinhos, me chamou a atenção que na saída de campo, hoje, a gente entrevistou o Paulo Sérgio e quando ele foi perguntar sobre o jogo, ele falou o seguinte, que a comissão técnica deixa tudo mastigado para a gente, existem trabalhos que a gente tem toda a instrução do que fazer, mas a gente não executou, não conseguiu executar. Qual a tua visão sobre essa fala do Paulo Sérgio e o teu lado da história, né, como treinador, fazendo parte da comissão técnica que, segundo ele, deixa tudo mastigadinho em termos de instrução e depois do que aconteceu no jogo de hoje, como é que tu avalia isso? Boa noite a todos. Primeiro, pedir desculpa ao torcedor do Náutico, ao nosso torcedor. Realmente saímos aqui envergonhados pela maneira como foi o comportamento, pela derrota, já se acumula em função do último jogo também contra o Decisão. E nós fazemos trabalho, mas quando perde, perde-se todos. Quando ganha, se ganha-se todos. Então não é questão de um ou outro. Então foi passado, foi mostrado, foi trabalhado, né? Faltou a concentração, faltou controlar mais o início do jogo, dentro daquilo que nós sabíamos do que o CSA poderia alcançar a situação de gols em nosso sistema defensivo. Mas hoje nós erramos, falhamos muito, tanto no sistema defensivo como no sistema do meio campo. Tivemos aí, quando tínhamos a bola, tínhamos organização, criamos oportunidades. As oportunidades que criamos não fizemos, e as oportunidades que o CSA criou, fez. No entanto que os números mostram isso, né? Em finalizações foi muito semelhante, em oportunidade de gols também, mas não fomos efetivos, e o CSA foi efetivo. E nós nos desorganizamos quando não tínhamos a bola, ficamos muito espaçados, nosso meio querendo saltar, deixando as costas toda hora, o sistema também defensivo sem proteção, jogando com 3 volantes, é o que eu falei, nós não podíamos ter sofrido os gols como sofremos. Então, tivemos erros táticos, foi passado, não cumprimos, mas erramos de uma maneira geral. Professor, justamente sobre esse ponto que você acabou de abordar, me parece que o Náutico levou muito sem bola hoje. Foram 2 gols, inclusive, muito similares. Como trabalhar esse aspecto? É preciso de tempo ou é algo que você pode corrigir no dia a dia, esse posicionamento, em situações como essa, no jogo de hoje? Tem que ser corrigido no dia a dia, tem que ser mostrado, tem que ser passado. Claro que nós estamos tendo aí essa dificuldade de zagueiros, então a gente, a cada 2 jogos, 3 jogos, tem que estar trocando linha defensiva, mexendo na linha de zagueiros, então isso acaba interferindo no entrosamento, no conhecimento do companheiro, mas isso não serve como desculpa. Uma vez que está vestindo a camisa do Náutico, não pode cometer os erros que foram cometidos, não pode se dar oportunidade ao adversário como se foi dado, num jogo sabemos que era de suma importância até para que pudesse estar não desprendendo do bloco. Ainda tem 9 pontos a serem disputados, ainda está em aberto, nosso foco agora tem que ser o jogo do Retrô. Nós saímos para 4 jogos fora de casa, com 50% de aproveitamento, dentre eles ainda as 2 vitórias que conquistamos fora de casa, a classificação na Copa do Brasil, onde muitas equipes acabaram saindo já nessa primeira fase, sabendo o quanto é difícil. Há um desgaste de sequência de jogos, de sequência de viagens, mas não podemos reclamar porque o Náutico oferece todas as condições e nós realmente nesses 2 últimos jogos deixamos a desejar. Eu acompanhando pela televisão o jogo anterior e agora presente, claro que tem interferência que eu não consigo estar na beira do campo, mas eu fiquei sim assustado com essa, principalmente na postura que a equipe teve, na postura que teve, que foi passado, foi entregue, foi trabalhado e deixamos de fazer. E aí uma vez que, e eu disse isso a eles, as derrotas acontecem quando deixamos de executar aquilo que precisa ser executado e foi trabalhado. Quando deixamos isso acontecer, aconteceram as derrotas. Quando nós executamos aquilo que foi como estratégia, trabalhado, treinado, por mais que não tivesse a mesma competência tática, a mesma qualidade tática, conseguimos sair vitoriosos dos jogos. Então faltou um pouco de concentração, um pouco de empenho, da parte de todos, para que se pudesse ter um melhor resultado hoje aqui, porque sabíamos que o CSA, com a eliminação também do campeonato alagoano, eles vinham com esse ímpeto, com essa cobrança, nesse momento da temporada, tendo que dar uma resposta para si mesmo, para o torcedor, para a diretoria, e entregaram tudo e era o jogo que eles tinham para fazer. E nós mostramos e dissemos a importância de não sofrer gol nos primeiros 15 minutos. E sofremos 2 gols muito semelhantes em jogadas que havíamos mostrado e trabalhado. Marquinhos, não dá para não perceber que, em termos de resultados, a temporada do Náutico até aqui ela é marcada por muita oscilação. O Náutico que venceu o Ceará, venceu o Sport, é o mesmo Náutico que perdeu por decisão, com essa goleada hoje contra o CSA. A pergunta que eu te faço é, por que essas oscilações estão acontecendo na tua visão e o que o Náutico precisa fazer para ter mais consistência nos resultados positivos?
Muito bem, Roger, muito bem perguntado. E nós temos oscilado mesmo. E estão parecendo um time Robin Hood, né? Que tira dos grandes e entrega para os pequenos. Não que o CSA seja um time pequeno, muito pelo contrário, é um time grande, mas eu digo nos resultados anteriores. E isso implica na falta do nível de concentração, na falta de cobrança entre eles. Hoje eu gostei do vestiário, foi o primeiro vestiário um pouco mais enérgico entre os jogadores a nível de cobrança, que tem que se haver, tem que se fazer. Não partir apenas da comissão, não partir apenas da diretoria, mas entre eles tem que haver. Falta-se muito isso também no futebol. Hoje está muito mimimi, hoje está muito preocupação de um não cobrar o outro, não falar com o outro, e isso não existe. Time vitorioso, e pela experiência que tive com as conquistas que já tive na carreira aí nível Série A, todas as equipes que tive tiveram situações como nós tivemos hoje pela primeira vez, do qual estou aqui no Náutico. Cobrança entre eles, uma cobrança enérgica, um cobrando o outro, para puxar, para mostrar, para apresentar, e não só passando o pano e alisando e falando só o que está certo. Tem que apontar dedo, falar o que está errado, se cobrar sim, e houve esse vestiário. Mas precisamos sim, no momento que nós tivemos o elenco todo à disposição e com menos gente no DM, nós tivemos uma equipe mais equilibrada e os resultados aparecerem em sequência. Então acho que isso está faltando. Está faltando ter uma sequência, está faltando ter essa equipe mais equilibrada, porque você mudar a cada jogo dá uma inconsistência, mas nós temos tido esse equilíbrio, né? Os jogadores têm trabalhado muito, têm se dedicado muito, mas eu não tenho dúvida que será um ano vitorioso para o Náutico. Essa oscilação, pelo início de trabalho, pela mudança de filosofia, pelo praticamente um elenco novo, um time novo, né? Tem essa oscilação, passa por esse momento, mas ali na frente a gente vai equilibrar quando todos estiverem à disposição e a gente dá essa sequência que tivemos nos primeiros jogos da temporada, em que teve uma sequência bacana. Professor, é muito difícil falar de quem não está aqui. É claro que você tem que valorizar os jogadores que estão aqui, o grupo que faz o Náutico hoje. Mas um grupo, um começo de trabalho, é feito por características também. Do teu ponto de vista, o Náutico hoje tem características que suprem tua ideia de jogo. Eu te pergunto isso de uma maneira um pouco mais rebuscada, se na tua visão falta alguém para compor esse elenco, mais opção para a defesa, mais opção para o meio, para o ataque também. Vinícius chegou, a gente sabe que um jogador desse pode fazer a diferença. Então, falta alguma característica para esse elenco do Marquinhos Santos? Cara, seria muito incoerente da minha parte falar isso. Acho que nós temos discutido isso muito internamente e estamos atentos ao mercado, em busca, sim, de algumas peças, algumas situações, até por conta, né, de lesões como houveram. Alguns atletas tendo que chegar e já jogar, e aí implica numa falta de um trabalho um pouco melhor e maior. Não se deu tempo nessa sequência de jogos, principalmente fora, uma sequência de viagens, distância, deslocamentos, jogo em cima de jogo. Então o atleta chegou e já teve o caso do Vinícius. A gente sabe o potencial que ele tem, sabemos o quanto ele vai agregar e vai ajudar. Hoje é visível que ainda falta o ritmo de jogo. Às vezes ele pensava numa associação, ou pensava numa bola mais esticada, a perna não acompanhava numa tomada de decisão de um drible, de um passe, mas mostrou o potencial e já nos ajudou muito. E acredito que vai encaixar muito bem no modelo de jogo, né? Então a gente tem um elenco aí diversificado, acho que a gente tem colocado os atletas da base para jogar. Claro que na cobrança é para todos, é igual, tem que se dar resposta, mas a gente tem um grupo também experiente o suficiente para passar por esse momento e entregar ali na frente aquilo que nós esperamos, não tenho dúvida disso, que será um ano do principal objetivo que buscamos ao longo da temporada, não tenho dúvida que seremos vitoriosos e alcançaremos. É claro que essa turbulência, nós sabíamos que que iria acontecer, né? O jogo de hoje sabemos que poderia acontecer esse tipo de situação de derrota não vexatória como aconteceu pela falta de um pouco mais de entrega, de postura, né? De concentração. O jogo do decisão, sim, ali foi que me deixou chateado, me deixou um pouco mais preocupado na maneira como foi o comportamento da equipe, que não se pode ter. Ali sim eu fiquei preocupado e não gostei do comportamento. Hoje, apesar da dificuldade, mas o time ainda tentou jogar, teve a posse de bola, teve um time mais propositivo, um time que atacou o CSA mesmo fora de casa, criou oportunidade de gols, mas hoje não entrou, não foi um time efetivo. Vamos reconstruir o trabalho para ser um time mais efetivo com a chegada do Vinícius. Mas sabemos, estamos no mercado para que se possa qualificar e quantificar um pouco mais o elenco, porque ali na frente a gente sabe que é uma competição mais difícil quando entrar a Série C.